Fala, meu amigo. Boa noite, tudo bem, Fernando? Boa noite. Seu áudio está estourando um pouco. Pera aí, vou colocar um fone aqui. Nossa, agradeço. Só esperar o Alessandro voltar. Oi? Agora eu tô te ouvindo. Ah, agora sim. Então, vamos lá. Então. Bom, primeiramente, para quem ainda não te conhece, provavelmente muitos aqui ainda não te conhecem, queria que você se apresentasse. Meu nome é Alessandro Magalhães, eu trabalho aí como na área de segurança da informação há 22 anos aí e sou especialista na área de conformidade, governança e ultimamente fazendo muita implementação aí relacionada à LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bom. Inclusive, esse vai ser o nosso tema de hoje, né? Falando tanto do GDPR, do LGPD, o que são essas leis e como que a gente consegue, de certa forma, implementar isso, né? É óbvio que o Alessandro ele não conhece muito da plataforma Salesforce, mas acho que a ideia aqui é a gente trazer esse assunto para vocês, porque é algo que toda empresa, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se preocupar. Né? Não é algo que vai se impactar só as grandes empresas, não é algo que vai impactar só as médias empresas, e sim todas as empresas. Né? Então, acho que a primeira pergunta que eu tenho para você, Alessandro, é o que é o GDPR e o que é o LGBT? LGPD, desculpa. O GDPR, da mesma maneira que o LGPD, é uma lei válida na União Europeia e essa lei, essa legislação, em comum acordo entre eles lá, é para trazer mais transparência à coleta, manipulação de dados pessoais das pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas. E no Brasil, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, pegou mais ou menos o formato da GDPR e trouxe para cá. Deu uma agregada aí ao Marco Civil da Internet e deu mais uma melhorada em relação a essa questão dos dados pessoais, a proteção e privacidade dos dados pessoais de pessoas físicas no Brasil. Então podemos dizer que o GDPR é uma versão 2.0 aliás, LGPD é uma versão 2.0 do GDPR. Sim, só que o que acontece? Aqui no Brasil, como a gente não tem uma maturidade muito grande em relação à segurança da informação, então, ao meu ver, seria 1.0 em relação a GDPR, porque ainda estamos engatinhando aí em relação a o quanto segurança da informação deixa de ser uma burocracia dentro da maioria das empresas para ser um facilitador efetivamente e uma maturidade relacionada à governança de dados de uma empresa. Legal. E o que é regulamentado nessa lei? Aqui na LGPD, o que é regulamentado? Você, para fazer a captura, pegar um lead, pegar um contato, pegar uma informação de contrato, mesmo que você tenha um negócio B2B, empresa com empresa, onde você não faz contrato especificamente com pessoa física, mas quem assina um contrato não é uma pessoa jurídica. Sempre tem algum preposto, alguma coisa que vai assinar por essa empresa, como Uhum. preposto, como sócio, alguma coisa do gênero. Então, você acaba sempre tendo dados pessoais de pessoas físicas. E essa questão é muito importante você ter essa transparência de como esses dados são utilizados.
Por exemplo, se você tem no seu site, vamos supor que você tem um site aí e que você tenha um sistema de coleta de dados tipo o Pixel do Facebook. O Pixel do Facebook, lá dentro do mecanismo do Facebook, ele sabe quem é você. Mas ele vai anonimizar essa informação na hora de coletar essas informações e disponibilizar para você posteriormente. Então, você precisa ter, no seu termo de uso, por exemplo, do seu site, se você usa o Pixel, o Google Analytics ou diversos outros plugins aí de captura de dados e informações, você tem que ter isso bem especificado no seu site. Vamos supor que você seja um colégio, um instituto educacional, e você lide com crianças. Você tem dados e informações de crianças, não só dos pais. Aí é uma questão que ainda requer uma sofisticação, vamos dizer assim, em relação ao que você está manipulando de dados e informações. Porque na maioria das vezes você está com dados de menores de idade, crianças e adolescentes. E pela legislação, como você perguntou, não são responsáveis pelo seu próprio consentimento em relação ao uso dos seus dados pessoais. Então, se você é uma empresa de jogos, uma rede social, qualquer coisa que possa captar dados e informações de crianças, você precisa, de alguma maneira, promover o consentimento específico de um pai ou um responsável legal. Perfeito. E como que o GDPR afeta as empresas no Brasil? Como que ela vai afetar as empresas aqui no Brasil? Na Toda realidade, o empresa tem que GDPR, colocar, só as grandes? Como é que é? Como que ficou isso? na realidade, o que acontece? Quando você fala em GDPR, significa que você tem qualquer tipo de comércio ou relação com empresas situadas na União Europeia, ou então especificamente com cidadãos da União Europeia. Se Uhum. você tem um serviço de nuvem, treinamento, se você tem um escritório que tem uma filial ou a matriz aqui, a filial é lá, você precisa também atender às regulamentações da GDPR. Por quê? Quando você está falando de legislação, proteção e privacidade de dados de cidadãos da União Europeia, você tem que estar adequado a ela. Uhum. Inclusive, a salvaguarda desses dados pode ser feita no Brasil ou na União Europeia, mas tem que ter similaridade entre as regulamentações nos países onde está hospedado efetivamente essas informações. Entendi. No caso do Salesforce é um pouco mais complicado, porque a gente não tem hospedagem hoje no Brasil ainda. Então, fica tudo nos Estados Unidos. Nesse caso, a gente não entraria nesse caso? Não seria afetado, uma vez que os dados não estão armazenados aqui? Então, aí a questão é a seguinte: o Salesforce está nos Estados Unidos. Só que como está orquestrada toda a parte de processamento de dados, captura, manipulação desses dados e informações e a salvaguarda dele em relação ao controle de acesso que você disponibiliza na ferramenta. Isso daí você tem que avaliar não só aonde está a informação, mas também como você faz o controle de acesso e quais são os controles efetivos que você insere ali. Se você consegue anonimizar um dado, se você consegue gerar confidencialidade, ou seja, só aquela pessoa que tem efetivamente acesso àquela informação consiga acessá-la quando necessário. São também esses requisitos. E os Estados Unidos, apesar de não ter uma LGPD ou uma GDPR, ele tem diversas outras legislações relacionadas à segurança de dados e proteção de dados de pessoas. E, nesse caso especificamente, teria uma aderência quando você fala que os dados estão num data center nos Estados Unidos.
porque lá se preza também a privacidade e proteção de dados. Diferente, por exemplo, se você estiver falando de um país na África, que não tem nenhum tipo de legislação a respeito disso, Argentina, ou algum outro país que não tenha esse tipo de regulamentação. Entendi, perfeito. E quando começa a valer a nossa lei? A nossa lei está uma guerra, está uma briga. Ela deve, pelo que está assinado e firmado no momento, ela entra em agosto de 2020 agora. Só que entrou dia 30 desse mês passado agora, uma PL, que é um projeto de lei, que é para postergar a entrada em vigência da LGPD para daqui 2 anos, para agosto de 2022. Eu não sei se isso vai ajudar alguma coisa ou não. Por quê? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem a cultura de fazer e deixar as coisas para a última hora. O que alega o deputado que fez essa legislação, essa PL aí, para estender o prazo, ele coloca que no Brasil não temos maturidade para isso. E se você simplesmente der mais 2 anos para que a pessoa tenha maturidade, na hora que estiver faltando 2, 3 meses, é quando ela vai atrás novamente. Infelizmente, nós temos a cultura. É a mesma coisa de você perguntar quem que já foi na véspera de Natal comprar um presente no shopping. É quase ninguém. Então, quase ninguém. Você vê o shopping cheio, por que será? O brasileiro tem a cultura de não priorizar aquilo que, vamos dizer, que ele considera menos importante do que o dia a dia dele. Eu tenho feito bastante proposta para alguns clientes, inclusive um falou para mim, no dia 31, inclusive, agora que já mudou a legislação, a minha diretoria não vai nem mais querer ver isso daí em janeiro, fevereiro. Falei, não, mas não mudou a legislação. Entrou Um projeto, né? um projeto de lei para que seja avaliado essa questão. Isso daí pode demorar 2, 3, 6 meses para sair e não sair. Ou seja, ainda não tem nada de fato concreto de que vai ser em agosto, ou se vai ser postergado por mais 2 anos. Não, Mas é muito provável que as pessoas esperem até os últimos minutos para poder, em fato, então, começar a fazer algo ou não, né? exatamente. É Vão esperar a nossa triste até... realidade, né? Não, e outra coisa que eu peguei, Quando de agosto que é? Dia 1º de agosto? acho que é dia 15 de agosto, se eu não me engano. 15 de agosto, é o dia da informática, então. E diga-se de passagem, o dia do meu aniversário, olha só. Ó, Provavelmente as pessoas vão esperar até o dia 14 de agosto para saber se a lei foi liberada ou não, antes de pensar em qualquer coisa, né? não, além de considerar que para poder fazer implementação, ele vai avaliar se a lei vai pegar no Brasil, né? Se ele acreditar que a lei não vai pegar no Brasil, ele não vai fazer esforço para isso. E tem uma questão muito importante. Essa legislação, ela pega no bolso do empreendedor, do empresário, do profissional liberal, porque ela vai pegar a partir de 2% do seu faturamento até 50 milhões de reais, dependendo da gravidade da situação que você coloca o dado de alguma pessoa. Se você, por exemplo, não tem nenhuma sistemática que você tenha controle ou transparência na coleta e manuseio desses dados, você pode ser colocado aí como penalidade máxima aí. Então é E algo que como, você e precisa. como que isso vai ser, de certa forma, monitorado? Ou vai ser através de denúncias? Já tem isso meio que definido ou não? Na realidade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a instituição ligada
a presidência da República, que vai fazer o controle e gestão da LGPD, ainda não definiu como que vai ser isso. Só que o que acontece? Se a gente fosse basear da mesma maneira que é feito lá na União Europeia, a maioria é feito por denúncia. A maioria das averiguações e auditorias são realizadas através de denúncia. Isso é um problema, porque não é apenas cliente insatisfeito, ex-colaboradores insatisfeitos, você tem concorrentes também que te denunciam para agir de forma desleal. Então, você pode sofrer aí sanções se você não tiver 100% durante uma auditoria, por causa de, às vezes, uma concorrência desleal também. E como que você diria para um empresário ou para quem trabalha na TI de uma empresa para já se preparar para isso? Embora a gente veja que agosto está longe, ao mesmo tempo agosto está aí, né? Como que Sim, você tem. qual você diria que é o primeiro passo para a pessoa se proteger ou não deixar para a última hora? Olha, não deixe para a última hora. Implementar LGPD, por incrível que pareça, é mais simples do que parece. Tem toda a legislação, só que a LGPD ela é baseada em pilares da segurança da informação. Então, não tem nada, vamos dizer, de outro mundo que você não consiga implementar. Ali, quando a gente fala em pilares da segurança da informação, eu estou falando de basicamente 3 pilares. A confidencialidade, que é o que eu comentei, quando a pessoa tem acesso só àquilo que efetivamente ela tem direito de acessar. Uhum. Integridade dos dados que você coleta e o que você manipula. E disponibilidade, que aqueles dados precisam estar disponíveis a qualquer momento que o usuário necessite. Basicamente, você precisa formar um comitê multidisciplinar, um comitê de segurança da informação, se a gente for traduzir o termo jurídico para uma LGPD na prática. Você montar um comitê de segurança da informação, você fazer uma análise de risco, que dentro da legislação ela é dita como análise de impacto. Você monta uma análise de risco, monta um comitê multidisciplinar, você faz o levantamento dos processos. Por exemplo, você pega todos os departamentos que você tem na sua empresa e você começa a avaliar se esses processos eles são feitos internamente ou externamente. Tem E diferença quando o processo é tem, externo ou não? É público ou não, né? tem exatamente. A questão principal, quando você tem um processo interno para o externo, é a questão de você formalizar o compartilhamento de dados com terceiros. E se você, por exemplo, tem empresa ou um conglomerado de empresa, ou tem mais de um CNPJ, e entre elas existe uma sinergia, seja de marketing, seja de comercial, alguma coisa, você precisa também ter um contrato entre essas empresas, esses CNPJs aí, que formalize especificamente o compartilhamento de dados entre elas. Se você tem um funcionário de uma empresa que presta serviço para outra do mesmo grupo, você também tem que ter isso bem específico. Não apenas no contrato de trabalho do funcionário, do colaborador, mas também nas informações no termo de uso de como você vai utilizar essas informações entre essas empresas aí. Legal. Mais algum ponto que você queira acrescentar, hein? Você acha válido? Sim, uma coisa muito importante, a gente falou só dos dados pessoais. E Uhum. tem dados pessoais e dados de crianças e adolescentes. Mas tem um ponto que é muito importante também ressaltar, que são os dados sensíveis. Os dados sensíveis, eles podem ser utilizados para discriminação. Por quê? São dados como
opção religiosa, Sexo. sexo, afiliação a sindicato, ideologia partidária política, sexo binário, não binário, e por aí vai. Então, Eu acho que você fez até uma live falando sobre empresas de recrutamento e seleção, né, quando ela trata com dados de currículos de candidatos. sim, sim, sim. Quando é um dado sensível também, quando você fala de candidato, não especificamente, mas quando você fala de colaboradores, o dado biométrico é um dado sigiloso, é um dado sensível que você precisa ter uma outra, vamos dizer, um outro controle de segurança em relação a esses dados. Dados médicos, prontuários médicos, isso também são dados sensíveis e pode ser discriminatório em alguns contextos aí. Não vou abordar os contextos, que podem ser vários aí, eu posso perder algum ou outro aí. Mas é uma questão de muito cuidado que as empresas precisam ter. Maravilha. E para quem quer conhecer um pouco mais disso daí, quem quer se preocupar com a empresa, como é que faz para entrar em contato com você? Como é que tira esse tipo de informação? O que você pode compartilhar referente a isso? Eu tenho um site, eu tenho um blog, que é o alessandromagalhães.com. Depois eu coloco depois eu coloco uma story aqui com o link. Oh, bacana, bacana. E dentro desse blog, eu deixo, inclusive, um checklist de adequação para todo consultor. Quem quer ser consultor, procura no site, procura no blog, tem informações, tem um canal do YouTube, estão postando lá cada vez mais conteúdo para que consultores, gestores e empreendedores possam implementar no seu dia a dia, de uma forma bem prática, a LGPD nesse contexto aí. Porque, Ou seja, por falta de informação não vai ser, né? Não vai ser por falta de informação. E nem por falta de aviso, que a gente está aqui já avisando com quase 10 meses de antecedência. Né? E tem a minha consultoria também, que é a planefi.com.br, que nós executamos aí projetos aí a nível Brasil relacionado à implementação da LGPD e GDPR também. Maravilha. Agradeço, então, sua disponibilidade para a gente trazer esse assunto, porque acho que eu que agradeço. Provavelmente pessoas nem sabiam que existiam, alguns nem sabiam que existiam, e eu acho que vai cair muito nesse cenário mesmo, das pessoas acabarem deixando sempre para a última hora. Eu acho que é bom todo mundo que trabalha numa empresa, e como o Alessandro falou, não afeta só a empresa grande, pequena, média, empresa, se você trabalha por conta, então tem uma série de pessoas que podem ser afetadas nisso. Então, finalizando o post aqui, eu coloco uma story com o link do blog e o link do site do Alessandro. Beleza, pessoal? Um forte abraço e a gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.